Olá! Neste Repórter Assembleia vamos conhecer Jericoacoara, alguns dos personagens que ajudaram e que ainda ajudam a construir a história desta vila. As ações do Parque Nacional para proteger e preservar este lugar. E como o turismo, principal fonte de renda da região, vem transformando o cotidiano da população que vive aqui. A viagem de Fortaleza para a paradisíaca praia de Jericoacoara tem cerca de 300 quilômetros. Para chegar lá, fomos pelo município de Jijoca de Jericoacoara. Percorremos as trilhas de areia por entre as dunas, que nos levaria à famosa praia da cidade. No caminho, a movimentação de pessoas que vão e vêm é constante. O cenário nos impressiona e traz sensações. As ruas de Jeri, como é carinhosamente chamada Jericoacoara, são de areia e todas se prolongam até o mar. Na vila, sons, cores e sotaques. É um lugar cosmopolita. Quem vem aqui quer se divertir, descansar e até se espiritualizar. Mas nem sempre foi assim. No Brasil colonial, por volta de 1600, o Buraco das Tartarugas, ou Iuracoacoara, depois conhecido como Jericoacoara, era a terra habitada pelos índios Tremembés. Nessa época, esses índios deixaram que os portugueses usassem o lugar como base de apoio para uma batalha contra os franceses no Maranhão. Os franceses descobriram essa base dos portugueses e atacaram a região no dia 18 de julho de 1614, mas foram expulsos pelos índios e pelos portugueses, que eram aliados naquele momento. Eu conversei com o professor Messias Liberato e ele me contou que os índios formaram as primeiras famílias de pescadores da região. Essa tribo fez nascer as primeiras famílias que começaram a viver da pesca e que por muito tempo viveram realmente da pesca, da agricultura de subsistência, de tudo que poderia se imaginar que estava relacionado à questão marítima. Depois de muitos anos, já no século XIX, uma lei municipal de 29 de junho de 1923 reconheceu a vila de Jericoacoara e a tornou distrito do município de Acaraú. A nossa caminhada pelas ruas de Jeri tinha um destino certo: conhecer pessoas que nos contassem algumas histórias da vila. Eu vou conversar com um dos moradores mais antigos aqui de Jericoacoara, o seu Zé Diogo. Opa, tudo bem? O senhor é o seu Zé Diogo? Eu mesmo. Tudo bem? Licença. Prazer, meu nome é Marina. Zé, conta pra gente a tua história aqui em Jericoacoara. Rapaz, a história que eu vou contar a vocês, história que meu pai contava quando chegou aqui. Meu pai chegou aqui no tempo das secas mais perigosas que existiu no Ceará. Pai, ele veio para cá, uma batidazinha até que saiu, mas era perigoso a vir, que era mata também. E quando deu com um mês ou dois ou três, ele arrumou outro amigo e ficaram os dois trabalhando aqui. Pescava, pegava o peixe, eu lá para as grotas das pedras juntava o sal e salgava o peixe e levava para os pais no outro dia, para tirar a seca, que era muito ruim. Depois eles foram se mudaram para cá, nas casinhas e ficaram se mudaram. O que meu pai falava, ele já tinha 20 moradores. Em 1920, tinha 20 moradores. Bem, aí a gente ficou aqui era pescar, aí vendia o peixe. E o comprador do peixe lhe supria do que você queria. Era questão. Ele vendia o gás, ele vendia a farinha. A gente só vivia da pesca, todos esses cantos aqui.
Valdir Ferreira, conhecido como Belisco, também é filho de pescador e seguiu os passos do pai. O meu pai sustentou todo mundo na pesca, como muitos pais de família aqui de Jericoacoara. Alguns dos mais velhos aqui de Jericoacoara, os senhores da nossa família, que foi uma das primeiras famílias que chegou aqui em Jericoacoara. Então, assim, a pesca, eles viviam da pesca mesmo, sustentavam suas famílias da pesca naquele momento. O deputado João Jaime, que nasceu em Acaraú, conhece bem a história da região. Ele nos contou que a vila teve um crescimento expressivo a partir da década de 40. A vila começou a ser construída casas de alvenaria, de pedra retiradas do serrote, e houve um crescimento econômico muito significativo, inclusive a partir dessa época, até uma fábrica de pescado enlatado na década de 50, começo da década de 60, foi implantada ali em Jericoacoara. No final da década de 50, os moradores da vila de Jericoacoara decidiram construir uma igreja com as suas próprias mãos. Eles precisavam de um lugar onde fossem celebrados batizados, casamentos, missas. Nos momentos que eles chegavam da pesca, se juntavam à tarde, homens, mulheres, até mulheres mesmo, jovens da época, e iam até o serrote. Lá eles procuravam extrair pedras do serrote e traziam, às vezes, em animais, no lombo de animais, para começar a construção da capelinha. Eu cheguei aqui no dia 12 de julho de 1955, 2 horas da tarde, num barco à vela, de Acaraú para Jericoacoara. Caminho aqui, o caminho era esse, é mar ou pedestre. Não tinha o trilho de um pneu de uma bicicleta na estrada, porque não tinha estrada. Aqui tudo era difícil. Aí meu pai, como pescador, era fanático pela pesca, veio aqui, conheceu uns colegas dele, quando chegou, pavorou-se pelo lugar, porque o lugar era muito bom, era muita fartura de peixe, aquela história de pescador. Comprou logo uma casa e foi nos buscar. Dona Socorro nos contou que quando chegou em Jericoacoara não tinha muito o que fazer. Ela era inquieta e gostava muito de estudar. Um dia, sua mãe propôs que elas duas catequizassem as crianças da região. Aí fomos, catequizemos meninos, aprontamos para fazer a primeira comunhão nesse lugar. Aí a mamãe disse, agora tá bom nós partir para outro lado. O que, mãe, que vamos fazer agora? Agora nós vamos alfabetizar. Aí fizemos isso, continuamos e a conversa crescendo e crescendo e crescendo e o pessoal nos procurando, muito estimado do povo do lugar, porque tinha chegado essa família que estava catequizando criança, agora estava alfabetizando e aquele movimento foi crescendo, né? Pouco tempo apareceu os políticos à procura de professora para ensinar os adultos. Aí me engajaram na história. Eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Para mim era uma escola que eu estava levando em frente. Para mim foi uma maravilha esse trabalho. Eu nasci nessa casa que eu estou, aqui eu me criei, aqui eu criei meus filhos e aqui os meus pais, enterrei meus pais ali no cemitério vizinho. O modo de vida aqui era, a gente trabalhava, era fazendo tarrafa para vender, a comida aqui era peixe, tá? Saudável e bom. E a água a gente trazendo na cabeça das baixas para cá, numa lata de querosene. Era que a gente trazia água para casa, para banhar, para lavar, para tudo. Era assim que era o começo de Jericoacoara, não tinha nada.
Dona Baíca é um anjo da guarda na vida das mulheres de Jericoacoara. Quando tinha apenas 15 anos, ela foi surpreendida por um vizinho que pediu sua ajuda para fazer o parto da esposa dele. Muito jovem, Dona Baíca teve medo, mas aceitou o desafio. Aí cheguei perto dela, fiquei, pensei. Aí eu fiz o primeiro exame, a criança já estava muito próximo. Aí eu disse para ela, se a força chegar, você faz. E eu estou aqui para lhe ajudar. Aí a força chegou, eu ajudei, ela teve um menino normal. Graças a Deus correu tudo bem. E eu vim embora. Desse dia em diante começou o pessoal me chamarem para fazer parto. Como é que as pessoas cuidavam da saúde aqui em Jericoacoara? Não tinha hospital de jeito nenhum. O mais perto era Camusim ou Acaraú. E para levar para Camusim era de canoa. E para levar para Acaraú tinha que arrumar um carro, era muito dificultoso. Então, o que a gente pudesse fazer com uma pessoa doente no nosso interior era assim. Era com chá de erva, com remédio, em casa assim. Era o que a gente fazia. Dona Baíca herdou esta cadeirinha dos pais. Foi aí que nasceram muitas crianças da vila. Já fiz parto de menina de 13 anos e já fiz parto de mulher de 40 anos. Eu fiz o meu parto. Eu tive a primeira filha. Essa filha aí já é da minha filha. Vem, meu amor, pra cá, você quer sentar aqui? Agora, se eu tenho alguma coisa que me ajuda e me protege de cima, eu não sei. Mas sei que é assim. Em 14 de janeiro de 1985 foi criado o município de Cruz. Com isso, Jericoacoara deixou de pertencer a Acaraú para integrar o novo município, mas foi por pouco tempo. Em 1990, a população expressou a sua vontade de emancipar Jericoacoara por meio de um plebiscito, e no dia 6 de março de 1991 foi criado o município de Jijoca de Jericoacoara. Eu vi de fato nascer a história do município, desde a história de como começou o processo de emancipação, os primeiros prefeitos, as primeiras construções, os primeiros projetos para a comunidade, para o município, né? E avançou bastante. A gente pode dizer que hoje a Jericoacoara ela evoluiu bastante, o município de Jijoca de Jericoacoara em si evoluiu muito, cresceu muito, desenvolveu bastante, né? Mudou de melhor para melhor e continua mudando. Que naquele tempo ninguém não tinha, nem pensava de sair daqui para Fortaleza, que não tinha como. Até Acaraú a gente vencia de pés e daí para frente. E hoje não, você tem transporte na porta toda hora. É na hora que você quer, pronto, tá tudo, mudou demais. Hoje nós podemos dizer que nós ainda estamos num pedacinho do céu. A gente chegava na vila, não tinha energia, só tinha a mercearia da Marinha, que tinha uma geladeira a gás que cabia 8 cervejas. Você só tinha direito a beber 8 cervejas geladas. A partir daí tinha que ser cerveja esfriada no pote, que era um costume que tinha no interior até a chegada da energia. Eu tenho um amigo que eu até gostaria de frisar o nome dele aqui, já é um senhor de idade que chegou aqui em Jericoacoara alguns anos atrás, que é seu Carlos Lemos. Então ele passou a me lembrar que a energia chegou em Jericoacoara 19 de fevereiro de 98. Como vivia esse povo antes da energia? Né? Nós vivíamos na época na lamparina. Toda Jericoacoara usava lamparina, fogareirozinhos, tudo a querosene. A nossa energia, voltando para a nossa energia, é uma energia super importante. É uma energia subterrânea, que a comunidade toda a vida teve esse cuidado. Os próximos moradores, nativos e moradores, não viessem alguns projetos aqui para descaracterizar a nossa beleza dessa joia de ouro que hoje nós vendemos aí a nível de mundo, né? Como também nós temos água aqui para todos, temos saneamento básico hoje aqui em Jericoacoara, você está me entendendo? E é isso. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor sente saudade do que foi Jericoacoara? Eu sinto saudade porque
A gente sente saudade do que a gente tem. Já lhe disse a você e falei. Quem dá não quer. E quem vendeu, morreu. E quem comprou, nasceu. É isso. Antes mesmo de sua emancipação, a pacata vila de Jericoacoara já recebia visitantes de várias regiões do Brasil e inclusive de outros países. Alguns até largaram tudo para viver neste paraíso. Começava ali a especulação desses visitantes por terras, a pesca predatória e a preocupação dos nativos em proteger a região. No próximo bloco, a luta e a conquista de Jericoacoara como área de proteção ambiental e parque nacional. No início dos anos 80, Jericoacoara ainda não era uma praia famosa. Até mesmo os cearenses não a conheciam. Mas a partir dessa época, a pacata vila de pescadores começou a receber muitos visitantes. Era um novo momento. O deputado João Jaime, que conheceu Jericoacoara em 1982, acompanhou as mudanças que começavam a acontecer. Nós estávamos presenciando a especulação imobiliária, o início da especulação imobiliária, onde dois grupos muito fortes na época, na década de 80, eram empresas financeiras que tinham adquirido as terras e que estavam querendo expulsar os pescadores da vila de Jericoacoara e também do Mangue Seco e do Guriú. E a partir daí nós começamos uma luta, um trabalho para preservar Jericoacoara, e essa campanha foi uma campanha nacional, abraçada por todos os cearenses. Vários jornais e revistas de circulação nacional aderiram a essa campanha. E em 1984 nós conseguimos que o então presidente João Batista Figueiredo assinasse um decreto transformando Jericoacoara numa área de proteção ambiental. O pescador Valdir Ferreira nos contou que na época em que Jericoacoara se tornou área de proteção ambiental, a população resolveu criar um conselho comunitário. A comunidade viu da importância que tinha a criação do conselho comunitário para acompanhar todo um trabalho, toda uma lei, né, que chegou até a nossa comunidade, que nós não tínhamos conhecimento o que significava esta lei, porque na realidade era para a proteção da própria Jericoacoara naquele momento. E o conselho comunitário, a comunidade fez uma reunião para acompanhar todo um desenvolvimento de uma área de proteção ambiental. Em fevereiro de 2002, a área de proteção ambiental foi recategorizada, o que possibilitou a criação do Parque Nacional de Jericoacoara. Eu vou conversar com Wagner Cardoso, que é gestor do Parque Nacional de Jericoacoara. Wagner, por que a área de proteção ambiental se tornou Parque Nacional? Em decorrência do surgimento do turismo na vila de Jericoacoara durante os anos 80 e 90, isso levou a um processo de crescimento da vila, uma especulação imobiliária, digamos assim, e o surgimento do Parque Nacional ocorreu em decorrência desse crescimento do turismo e dos problemas ambientais que surgiram desde então. Então, aumentou a proteção ao território nessa mudança de categoria de área de proteção ambiental para Parque Nacional, porque na legislação brasileira os parques nacionais são da categoria de proteção integral, né? E isso confere um grau de proteção maior para a preservação dos ecossistemas da região. Quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui? O ICMBio, o Instituto Chico Mendes, ele desenvolve atividades ligadas à fiscalização da área,
né, para a prevenção de ilícitos, né, de infrações ambientais, como trafegar com veículos automotivos sobre as dunas móveis do Parque Nacional, por exemplo. Existem estudos que atestam os impactos ambientais que essa formação sofre quando um veículo trafega sobre a duna. Então a gente fiscaliza a área do parque para que essa conduta não aconteça, né? E também para proteger contra outros tipos de degradação, como despejo de lixo ou entulho dentro da área do parque, a caça e a pesca ilegal, etc. Também desenvolvemos ações de educação ambiental nas comunidades do entorno do Parque Nacional. Trabalhamos com a participação social na gestão do parque, nós chamamos de gestão participativa, que ocorre através do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Jericoacoara, que é o CONPARNA. Nós buscamos regulamentar os serviços que ocorrem dentro do parque, os serviços turísticos, como os passeios de buggy, os passeios de quadriciclo, o transporte de pessoas em caminhonete. Isso vem sendo regulamentado através de portarias institucionais para que essas atividades ocorram em consonância com o plano de manejo do Parque Nacional de Jericoacoara. O Osmar Fonteles é ex-diretor do Parque Nacional e vai contar um pouco para a gente dos desafios de preservar, de proteger a região. Ok. Primeiro eu gostaria de dizer que sou aqui da região, nasci aqui no município, morei parte da minha infância em Jericoacoara, mas sou aqui do município e acompanhei de perto a evolução deste lugar, as transformações, os desafios que são enormes para nós que moramos aqui, para as pessoas que nos visitam, enfim, para a natureza, né? Para o planeta. Porque aqui é um lugar que eu diria privilegiado por conta de recursos hídricos. Você tem toda esta lagoa, que é a Lagoa do Paraíso, e que, na verdade, é a Lagoa da Jijoca, mas ela é caracterizada como Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul, Lagoa da Jijoca, vários nomes. E no entorno dela tem vários córregos, o córrego do Urubu, o córrego da Forquilha, o córrego do Perdido, Lagoa Grande, Lagoa... Entende? Então, assim, pelo nome dos lugares, você percebe que é um recurso hídrico muito forte, que deve ser cada vez mais valorizado por nós que moramos aqui, que queremos defender esse patrimônio. E é um desafio que é de todos nós, é do poder público, é da iniciativa privada, é da sociedade civil organizada ou não, porque é algo que nós precisamos levar em conta constantemente. E eu diria que tem algumas medidas tomadas aqui na região que favoreceram. Então, onde nós estamos aqui, nessa lagoa, é uma APA, é uma área de proteção ambiental estadual, que ela está no entorno do Parque Nacional de Jericoacoara. Então, além dela ser uma área de entorno do parque, que por si só já tem um elemento de preservação, ela também é uma unidade de conservação de uso sustentável, que é uma APA. Como foi que essa área de proteção ganhou depois da criação do Parque Nacional? Quando o parque foi criado, em 2002, a APA continuou existindo. A APA ela tinha 7 sistemas. Um dos sistemas era a vila, e a vila continuou sendo APA. Então o parque ficou fora da... o parque ficou fora da APA. A APA, a Área de Proteção Ambiental, ela é uma unidade de uso sustentável. Ou seja, você pode utilizar os recursos naturais, né, de forma racional. Você pode morar, você pode plantar, você pode trabalhar nela, então isso pode ocorrer. No Parque Nacional não, o Parque Nacional é uma unidade de conservação, de proteção integral. Aí você já não pode morar, você já não pode alterar a dinâmica local. Você pode fazer visita, você pode estudar, você pode, enfim, mas não pode mexer, né, nas espécies que existem na região. E eu diria que é a minha avaliação. Se o parque não tivesse sido criado, toda essa área de Jericoacoara para cá, ela já teria sido ocupada por grandes empreendimentos
que iam fazer com que a população nativa fosse cada vez mais menos prestigiada, fosse cada vez mais isolada do que ela já é quando a comunidade passou a ser uma área turística. Então, na minha avaliação, o Parque Nacional foi um ganho. José Bezerra chegou na Vila de Pescadores em 2001 para fazer uma pesquisa e acabou ficando. Hoje ele é secretário de Turismo do município de Jijoca, de Jericoacoara, e nos fala da atuação do poder público e da sociedade para preservar este patrimônio natural. O município como um todo, se for a sociedade, ela trabalha sendo fiscal, ela é muito atuante. A sociedade ela trabalha também nas suas representações, através dos associação de guias, de empresários, cada um faz a sua parte de alguma forma. O poder público atua em 3 esferas. A nível local, atuamos nós, Secretaria do Turismo e do Meio Ambiente. A nível estadual, é a Secretaria do Meio Ambiente, chamado SEMA, por conta da APA da Lagoa da Jijoca. E a nível federal é o Instituto Chico Mendes, por conta do Parque Nacional. Esse cuidado, ele se dá através da execução dos nossos projetos e ações, mas também dos conselhos que existem aqui no município, que são 2. O Conselho do Municipal de Defesa do Meio Ambiente e o Conselho Consultivo do Parque Nacional. A participação das pessoas se dá nesse sentido. Nossas ações da Secretaria do Meio Ambiente, quando ao cuidado ao meio ambiente, elas se dão de forma programada ou provocada. Programada dentro daqueles projetos que a Secretaria tem, provocada que elas nos trazem como demanda. Aí, a partir daí, a gente desenvolve as ações de cuidado ao meio ambiente. Muitas pessoas não resistiram à beleza deste lugar e resolveram morar aqui. A empresária Sônia Cavalcante foi uma delas. Sônia passou a cuidar da vila e acabou se tornando uma ativista pela sua preservação. Já existia o conselho comunitário, mas na época moradores de fora não podiam ser sócios, era uma regra da entidade, né? Então nós criamos a AMA Jeri, Associação de Moradores e Amigos de Jeri, em 90, mais ou menos 90. A AMA Jeri estava preocupada com a venda das terras, porque era logo no início da chegada do turismo, e também com a preservação. A gente sabia que precisava discutir com os nativos, né, a importância de não vender todas as terras e de se preocupar com a pesca, com a chegada das drogas, enfim, com o meio ambiente. Tinha muita coisa para ser discutida. Quando foi no ano de 2014, nós tivemos um grande problema de coleta de lixo, de coleta comum. Tinha também um grupo de moradores muito insatisfeitos. Começamos a nos reunir e fundamos uma nova associação, a Associação Empresarial Eu Amo Jeri. Através dessa associação, fizemos várias ações, entre elas 22 mutirões de limpeza profunda, pintura de muros, fechamento de becos, porque o trânsito estava infernal, estava caótico, uma bagunça. E o mais importante, fomos conversando e unindo as pessoas, aglutinando gente. E eu estou muito feliz que a discussão e a luta sobre os problemas ela esteja acontecendo, porque o que eu percebi é que ficar calado, ficar omisso para os problemas do cotidiano realmente é um desfavor para a sociedade. A sociedade precisa ser alertada todos os dias e precisamos ficar juntos, porque juntos a gente pode combater os problemas, né? Um indivíduo sozinho não pode, mas em grupo realmente temos poder. A importância de se preservar Jericoacoara, em primeiro lugar, deve acontecer em função do patrimônio natural de Jericoacoara. Jericoacoara tem praias belíssimas, tem formações geológicas únicas, como é o caso do Serrote e a Pedra Furada.
bastante raras no litoral do Brasil. Nós temos campos de dunas móveis, que são dunas barcanas, que são dunas em formato de meia-lua, que elas caminham, né, empurradas pelo vento, de 10 a 20 metros por ano. Então é uma paisagem bastante dinâmica, muito mutante, uma tipologia rara de duna, né? Não é em todos os lugares que se encontram essas dunas em formato de ferradura ou de meia-lua. E aqui em Jericoacoara nós temos as maiores do mundo desse tipo, né? Dentre outros ecossistemas, como manguezais, que funcionam como berçários, que abrigam uma população de cavalos marinhos, né? Uma espécie rara e ameaçada de extinção. Nós temos florestas de restinga. Hoje Jericoacoara é um polo turístico regional, né? Um dos destinos turísticos mais importantes do estado do Ceará e talvez do Brasil. E se não houver a preservação, esse turismo, esse mercado turístico também está ameaçado. Então, para que ele se sustente, seja próspero ao longo do tempo, nós devemos nos preocupar em preservar esses ambientes em torno da vila de Jericoacoara, porque são exatamente os atrativos naturais que chamam, né, que atraem visitantes do mundo inteiro para cá. É na área de 8.850 hectares do Parque Nacional de Jericoacoara que estão os principais símbolos naturais da região. No próximo bloco, vamos conhecer essas belezas naturais que atraem milhares de turistas todo ano. Houve um tempo em que Jericoacoara recebia poucos visitantes. Eram pessoas que tinham fascínio por lugares isolados, com muitas belezas naturais e um povo simples e acolhedor. Mas na década de 80 esse cenário começou a mudar. Foi nessa época que o cearense Antônio Silveira, dono de um barco de pesca, sempre estava por aqui. Podemos até dizer que ele foi uma das pessoas que divulgou Jericoacoara. Às vezes trazia amigos de Fortaleza e de outros lugares do país para cá. Antônio Silveira era um grande amigo nosso, né? Tinha um espírito, na realidade, eu posso dar esse registro, comunitário, Antônio Silveira. Ele trazia um jipiozinho que ele tinha, trazia em caminhonete, vários brinquedos para as crianças do Serrote, na época chamado Serrote, e que hoje é a nossa grande Jericoacoara, né? E além disso, desses presentes que ele trouxe na época para a nossa comunidade, Antônio Silveira, antes de Jericoacoara ser desenvolvido, né, pelo próprio turismo conhecido mundialmente, que não se via nem falar de turismo, Antônio Silveira trazia um grande caminhão, né, parecia até um caminhão de guerra, um caminhão do exército na realidade, né, com muitos amigos de Fortaleza, da regional e de outros cantos aqui do Brasil, né, trazia para Jericoacoara já divulgando o nome de Jericoacoara naquele momento. Outras pessoas, na década de 80, compartilharam a sua experiência em Jeri. Foi nessa época que Jericoacoara também começou a ser divulgada em jornais nacionais e internacionais. E assim, muita gente passou a querer conhecer os encantos desta terra. O surgimento de uma visitação, de um turismo nesse local levou a uma transformação radical dessa realidade de vila de pescadores artesanais para uma vila turística que vive principalmente das atividades turísticas, internacional, né, que é visitada por pessoas do mundo inteiro, e acabou transformando essa vila de pescadores numa vila cosmopolita. Hoje nós temos pessoas de diversos locais do Brasil, de muitos
países estrangeiros residindo em Jericoacoara e trabalhando dentro do mercado turístico local. Então, houve uma transformação bastante significativa da realidade local aqui em decorrência do surgimento do turismo nesse local. Hoje já desperta no município uma produção de artesanato, de crochê, de renda e de outros serviços que são prestados no município. Mas eu diria que a economia do município ela gira tudo em função do turismo, ou diretamente ligado ao turismo, como as pousadas e os restaurantes, ou fornecedores, transportadores, guias e empregos que são direto ou indiretamente oriundos do turismo. Nossa equipe, claro, foi conhecer alguns dos principais pontos turísticos de Jericoacoara. E para chegar ao cartão postal mais famoso daqui, a Pedra Furada, resolvemos ir por cima, pelo caminho do Serrote, outra beleza natural. Daqui do Serrote nós temos uma vista privilegiada do Parque Nacional, do mar e da Vila de Jeri. Estudos apontam que o serrote impede que a vila seja lentamente soterrada pela areia das dunas. No meio do caminho para chegar à Pedra Furada, subindo um pouco mais o serrote, chegamos ao Farol de Jericoacoara. A gente está próximo do ponto mais alto aqui do serrote, é o Farol de Jericoacoara. Ele fica a 98 metros acima do nível do mar. Continuamos nossa caminhada pela trilha que vai nos levar à Pedra Furada. Lá de cima, dá para perceber que a descida é bastante íngreme. O cansaço chegou, mas não desistimos e fomos nos juntar aos turistas que já estavam lá embaixo tirando muitas fotos. Estamos na atração mais famosa de Jericoacoara, a Pedra Furada. A beleza da paisagem proporcionada por essa rocha que foi esculpida pela ação do vento e das ondas do mar fascina os visitantes que chegam até aqui em qualquer época do ano. Mas em junho e julho o espetáculo é ainda maior, porque dá para ver o pôr do sol por trás do furo da pedra. Um dos pontos mais procurados de Jericoacoara é a Duna do Pôr do Sol. No final da tarde, muitas pessoas sobem a duna para apreciar o espetáculo do sol mergulhando no mar. A cada ano, a duna se desloca de 10 a 20 metros devido à ação do vento. Agora, ela está de frente para o mar. Primeiros irmãos, primeiro minha família foi nascida hoje, onde já está passando a Duna do Pôr do Sol. Jericoacoara, há muitos anos atrás, no começo, existiam alguns sítios e algumas residências, que meu pai era um deles que morava lá. Essa duna hoje ali onde se encontra, ela estava a uma distância de mais de 15 quilômetros, né, de distância, mais de 15 quilômetros. E ela veio se aproximando, hoje está de frente para o mar, na beira do mar, já se destruindo. Já se destruiu dela ali muito mais de 50% dela já foi destruído. Desde a década de 90, grupos de capoeira dançam na base da Duna do Pôr do Sol. Isso já é uma tradição. Amarildo Marques, que é artesão, fez parte do primeiro grupo de capoeiristas daqui. A cultura da capoeira começou através de um amigo que chegou aqui na vila, né? E era um capoeirista que hoje se tornou mestre, né? Que chama o Mestre Araminho. E a gente se espelhou muito nele, né? Que um dia que ele chegou, no outro dia eu fui onde ele estava e perguntei o que era o berimbau. Né? Ele falou, poxa, o berimbau
um arame, uma cabaça e um pedaço de pau, né? E aí perguntou se eu tinha madeira que daria para fazer o berimbau. Eu falei, sim, meu pai tem uma plantação de sabiá, que a sabiá também dá um berimbau bom. Aí ele me ensinou a fazer o berimbau. Aí, a partir desse berimbau, eu fiquei tocando na vila, um pouquinho que eu aprendi com ele, né? Todo dia ele fazia capoeira na praia com os amigos, né? Ele é de Fortaleza. E a partir daí eu fiquei com aquilo na mente, né? E sempre brincando. Terra mãe distante, dor e desespero. Eu gosto de buscar o meu próprio berimbau porque eu cuido um pouco da mata. Eu sei qual é a que eu quero trazer. Então eu mesmo vou na mata, colho a madeira, faço o berimbau, planto a cabaça, para poder, que é essa daí, né? Para poder montar o berimbau. A noite em Jeri tem vida, tem alegria. Nos restaurantes e bares, quase todos ao ar livre, as músicas e conversas envolvem as pessoas que passeiam pelas ruas de areia. Na rua principal, barracas de artesanato, de drinks, também são atrações para os turistas e nativos que se misturam entre luzes, cores e danças. Andando pela noite de Jericoacoara, eu conheci a Sônia, que veio morar aqui, resolveu morar aqui em 93. Sônia, conta a tua história pra gente. Eu vim para Jericoacoara, eu conheci na década de 80, no final dos anos 80, né? Aí eu me apaixonei, aí sempre ficou na minha cabeça, né? E depois apareceu a oportunidade de trabalho, aí juntei a natureza, que eu adoro, com o trabalho, e aqui eu fiz a minha família, a minha vida em si. Como eram os hábitos em 93 e como é que está acontecendo essa transformação aqui em Jericoacoara? Bom, eu gostava muito, muito, muito daquela época, mas agora, atualmente, está muito melhor. A gente tem mais qualidade de vida em termos de alimento, né? Antes a gente tinha que consumir tudo que a gente tinha que fazer no dia, né? Hoje não, hoje nós temos geladeira, onde a gente pode armazenar, o supermercado tem tudo que a gente quer, né? Bom, eu acho assim, Jericoacoara, como eu ouvi uma pessoa falar, é um pedaço do Brasil, do mundo dentro do Brasil. E eu concordo plenamente, porque tem várias culturas. Como é a vida aqui de manhã e como é à noite? Qual é a diferença? No dia você não tem quase nada, porque todo mundo vai para as lagoas, né? Não tem, a vila fica um pouco vazia, mas à noite as pessoas saem aqui no beco e fazem uau, é outra coisa, é bem divertido. É uma vida muito agradável, eu gosto muito de morar aqui. Pela qualidade de vida eu optei a morar aqui, porque aqui eu tenho mais liberdade com a minha filha, pratico esporte. E não pretende sair de jeito nenhum? Não, daqui de Jeri eu não saio mais não. Já me estruturei aqui, né? Dá pra viver bem, tirar férias, dá pra viver. Viver aqui é um pouco férias também, não é? A gente nunca sabe quando é sábado, quando é domingo, é eternamente final de semana. Maravilha. Outra atração famosa na vila é o forró da Dona Amélia. Com o turismo, a globalização chegou aqui. O ex-diretor do Parque Nacional de Jericoacoara, Osmar Fonteles, explica que a região perdeu, mas também ganhou. Olha, eu estudo Jericoacoara desde 84. E aí eu percebo, né, com vários depoimentos de várias pessoas, a gente percebe que muita gente que morava em Jericoacoara como morador nativo perdeu, né? Perdeu o seu jeito de ser, perdeu parte da sua cultura, perdeu parte da sua identidade. Isso, algumas pessoas até nos dizem o seguinte: olha, Osmar, o turismo foi bom para nós, trouxe renda econômica, mas tirou
uma série de valores que a gente tem. Da história, a gente não controla mais nossa família, a gente, enfim, uma série de coisas, né? É claro que não foi só o turismo, eu diria que não, porque hoje a modernidade, a televisão, as redes sociais, com a internet, né? Trazem muita coisa que o controle que a população tinha anteriormente, entendeu? Ela não poderia mais ter. E altera não só do ponto de vista econômico, mas também, principalmente, do ponto de vista sociocultural. Por outro lado, eu diria que, por ser uma área turística, né, isto faz com que os próprios ecossistemas sejam preservados. Então, há todo um conjunto de pessoas que lidam, que fazem a gestão e que trabalham na região, que pensam sobre isso, né, por essa preservação. Então, o turismo também, eu diria que ele fez com que a preservação ela continue, não na sua forma original, mas ela continue até para fazer com que o turista possa vir. Eu diria que os moradores, grande parte deles saiu, grande parte deles deixou a sua residência habitual, foi morar na periferia, mas boa parte deles também se mantém ganhando dinheiro, inclusive, né? Tem alguém que tem pousada, tem alguém que tem restaurante, tem alguém que tem outros empreendimentos comerciais, tem alguém que aluga. Você vê a pousada até de um estrangeiro, mas o equipamento, né, ou seja, o prédio é de alguém de lá. E tem uma coisa também que eu queria destacar ainda, que mesmo com a perda que ela teve, com uma série de fatores, ela preserva algumas coisas. Então, a natividade, o sentimento de ser nativo, por exemplo, é muito forte. Eles querem ser visto como alguém que é de lá, que quer morar lá e quer continuar se empoderando, não é, dos valores e da vida que eles têm lá. Eu diria assim que positivo é renda, positivo é gerar emprego, é gerar renda, é de desenvolvimento, desde que ele seja um desenvolvimento sustentável. Esse mesmo turismo que aumentou muito, hoje nós temos algo em torno de 500 mil visitantes por ano em Jericoacoara. Então essa demanda toda, esse fluxo todo gera um impacto ambiental na vila muito grande, um impacto do ponto de vista de abastecimento d'água, do ponto de vista de resíduos sólidos, do ponto de vista de saneamento básico. Tem dias que o sistema de esgotamento sanitário não suporta a carga tão grande da quantidade de pessoas na vila. A questão da energia também, a carga também, quando a vila, principalmente em fim de ano, nos feriados prolongados, há uma carga muito grande, um impacto na rede, geralmente falta energia. A pressão habitacional de pessoas que queriam morar em Jericoacoara fizeram que, em algumas determinadas épocas, tivessem invasões de terrenos. Alguns foram evitados, outros, infelizmente, não foram. E você tem aí onde se criou a nova Jeri, que depois teve que ser adaptada e dado os títulos de propriedade. Pessoas de fora vieram comprar os terrenos e construir suas pousadas, seus restaurantes, suas lojas, mas entre eles o nascido criado aqui na comunidade também ainda permanece. Existe uma grande maioria entre as 4 ruas principais, os maiores empresários, né? Mas também existem ainda uma boa parte de nascido criado em Jericoacoara entre as ruas principais e Nova Jeri. Quando cheguei em Jericoacoara, exatamente em fevereiro de 1990, ainda vi uma vila muito, eu não diria primitiva, mas com hábitos ainda muito voltados para o natural, onde as pessoas se alimentavam de fato da pesca, do que comiam, do que conseguiam, E já tinha se dado o início da questão do turismo. Mas as pessoas que cá chegavam naquela época, já como turistas, não tínhamos pousadas ainda, os primeiros visitantes, de fato, eles tiveram que viver, morar ou estar, enquanto estavam aqui, na casa dos pescadores. E eles tinham que viver tal qual, ou estar ali até aquele momento, tal qual como viviam os pescadores. Se alimentavam do mesmo alimento, tomavam café do mesmo jeito, junto na mesa do pescador. Alguns iam até
tinham até o espírito de aventura de ir pescar com os pescadores também, para sentir o prazer da pesca. A gente sabe que hoje tem pessoas aqui do mundo inteiro, e por ter pessoas do mundo inteiro, a gente não conhece realmente hoje, de fato, a comunidade de Jericoacoara no todo. São pessoas que a gente não tem, de certa forma, mais uma certa convivência, uma certa relação. Quando a gente era moleque, né? Então era hábito de felicidade, né? Uma aldeia super livre, todo mundo era tio, né? Tia, podia não ser da família, mas se tomava a benção, né? Então... Se você me ver na rua ali, andando assim, você vê mais de 1000 pessoas, a benção Mãe Bahia, a benção Mãe Bahia, a benção Mãe Bahia. Um dia eu corri para um turista não me acompanhar, mas até que ele me acompanhou. Mulher, por que essas crianças tudo lhe tomam a benção? Você é a parteira do lugar, não é? Aí eu não pude negar, eu digo, É madrinha automaticamente, né? Aí tudo me chama Mãe Baíca, todo mundo me chama Mãe Baíca. Nesse tempo a gente era compadre, todo mundo era compadre um do outro. Eu fui criado, meu pai vinha esse cidadão lá no caminho e dizia, tira o chapéu, sai joelho e toma a benção esse cidadão. Eu tirava o chapéu da cabeça, me ajoelhava e tomava a benção do cidadão. E assim ele criou os filhos, tudinho. Você leva mal se eu cantar para você uma coisa, para vocês? Não. Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do Jericoacoara. Tem por certeza que você gostaria das dunas bonitas da praia de lá. Lá tem coqueiro e tem dunas bem altas, que reboja o vento lá perto do céu. Não existe uma praia tão linda, uma praia tão bela do lado de mel. Ai que saudade eu sinto do Jericoacoara. As canoinhas saiu uma pescando, o surfeiro saiu uma surfando nesse grande mar, que não tem fim, o Jericoacoara é assim. Não dá para negar que Jericoacoara exerce um magnetismo inexplicável na gente. Um magnetismo que está além de suas belezas naturais. Aqui, a sensação de liberdade é especial. Está no poder se vestir de maneira confortável, no andar descalço pelas ruas de areia, na convivência cheia de harmonia entre os diferentes tipos de pessoas que estão por aqui. Neste pedaço de terra, a desigualdade parece não existir. A sensação é de que todos estão bem com o que consideram suas riquezas.